Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, demais representantes de entidades oficiais, participantes da conferência, senhoras e senhores. É com fundada honra que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo participa na sessão de abertura da conferência Açores Preparar o Futuro, em boa hora promovida pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. O período conturbado que atravessamos, com demonstrações exaustivas, ora de recessão, ora de estagnação económicas, de perda de competitividade dos mercados, de redução substancial do poder de compra, de aumento do desemprego e do endividamento das famílias, de ruptura do Estado Social, este período conturbado, dizia, impõe uma reflexão continuada não só sobre o presente, mas também sobre o futuro. O nosso futuro como cidadãos de um Estado de Direito Democrático, o nosso futuro como agentes económicos, o nosso futuro como país. As perspectivas do futuro são-nos apresentadas até à exaustão fria e realisticamente. Veja-se, por exemplo, as conclusões da Fundação Francisco Manuel dos Santos em matéria de demografia, inscritas num documento de trabalho intitulado Projeções 2030 e o Futuro. Sabendo-se que, cito, a demografia, ao contrário de outras áreas, possui uma certa inevitabilidade, as previsões para Portugal no futuro longínquo 2030 são preocupantes. Diminuição generalizada da população, existência de mais óbitos do que nascimentos, diminuição do número de pessoas nas idades jovens e ativas até aos 50 anos, ou aumento para o dobro do número de pessoas com mais de 65 anos relativamente a pessoas com menos de 15 anos. Na verdade, o número de pessoas com mais de 65 anos pode representar aproximadamente metade do número de pessoas em idade ativa, quando atualmente equivale a cerca de um quarto. Estima-se mesmo que, sem migrações, a população portuguesa pode ser de menos de 8 milhões no universo temporal 2030-2050. Do futuro muito se disse. De Paul Valéry, cito, o problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser. A Erich Hofer, cito, a única forma de prever o futuro é ter poder para formar o futuro. Ou Albert Einstein, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. A história do pensamento da humanidade é pródiga em considerações sobre a realidade distante, mas tão próxima, a que chamamos de futuro. Uma realidade que nos desassossega, inquieta ou motiva, consoante o enquadramento histórico, sociocultural, financeiro ou pessoal. Estou certo, alguém escreverá sobre nós, da mesma forma que Charles Dickens escreveu em 1859 sobre a sua época. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Era a idade da sabedoria, era a idade da tolice. Era a época da crença, era a época da incredulidade. Era a estação da luz, era a estação das trevas. Era a primavera da esperança, era o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Estávamos todos a ir diretamente para o paraíso, estávamos todos a ir na direção oposta. Esse período era tão desigual que algumas das suas mais barulhentas autoridades faziam questão de serem recebidas para o bem e para o mal, num grau superlativo de simples comparação. Obrigado. Vai agora usar da palavra o Presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, Sandro Paim. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Dr. Arnaldo Machado, em representação de Sua Excelência Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Sr. Dr. Hugo Rosa, em representação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, distintos conferencistas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à Conferência Açores Preparar o Futuro. É com grande entusiasmo que iniciamos este evento de relevante importância para o desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo da nossa região autónoma. Durante estes 2 dias de conferência vão ter a oportunidade de assistir a um conjunto de interessantes comunicações sobre a realidade atual da região e soluções para o futuro sustentável do arquipélago. Esta conferência é o culminar de um conjunto de trabalhos que tem sido desenvolvido pelas comissões setoriais da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. As comissões têm reunido periodicamente, preparando alternativas estruturais para os constrangimentos atuais, mas também têm olhado para o futuro a médio e longo prazo, pensando em soluções capazes de consolidar o futuro da região.
À semelhança do que fizemos no meeting empresarial em novembro do ano passado, queremos que estes 2 dias sirvam de complemento ao documento que estamos a desenvolver, com um conjunto de propostas que será brevemente apresentado ao novo Governo Regional. Como sabem, temos a caminho um novo quadro de apoio e sistemas de incentivos. E é fundamental que este tenha em atenção não só as problemáticas atuais, mas que possa servir também de suporte para um futuro mais harmonioso, mais sustentável. Que possa ter em atenção as necessidades atuais das nossas micro e pequenas empresas, mas que também seja capaz de estimular as exportações ou a diminuição de importações e contribuir para impulsionar as empresas que já exportam e as que pretendem ou têm capacidade para exportar, dando o apoio necessário para que essas o consigam fazer. Temos um extenso e muito interessante painel de oradores, aos quais desde já o nosso profundo agradecimento por prontamente terem aceito o nosso convite. No primeiro dia, os painéis são mais generalistas. Vamos examinar os números dos Açores, os dados e acontecimentos que marcaram os últimos anos dos Açores e olhar para o futuro. Olhar para o futuro ao nível da inovação, mobilidade e empreendedorismo. No segundo dia, vamos ser mais específicos, mais focalizados, para setores de atividade de importância fulcral na região, nomeadamente a indústria, a saúde, o turismo e a regeneração urbana. Temos que preparar o futuro dos Açores. Temos que preparar o nosso futuro. E os desafios atuais existem, com certeza, respostas diferentes. Este é o momento. Pelo que peço e faço votos de um excelente trabalho durante estes 2 dias e agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigado. Usará agora da palavra Arnaldo Orique, em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, ilustres conferencistas, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo, participe na sessão de abertura deste seminário. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo pela organização deste evento, durante o qual, com a intervenção de oradores de inquestionável prestígio, será debatida uma temática que a todos os açorianos interessa, permitindo desenvolver um espaço de reflexão que certamente se irá revelar enriquecedor para todos os participantes. Hoje é tempo de pensarmos o futuro, para o prepararmos e para o construirmos. Com efeito, é a altura de projetarmos o tempo futuro, de todos pensarmos em conjunto o que pretendemos para os Açores nos próximos 10 a 15 anos e importa que isso seja efetuado desde já. Antes de mais, tenhamos presente que os desafios com que hoje nos defrontamos são substancialmente diferentes dos do passado e, por isso, exigem, naturalmente, respostas bastante diferentes. Neste contexto, o desenvolvimento da região deve alicerçar-se numa economia inteligente, sustentável e inclusiva, em consonância com a Estratégia Europa 2020, que proporcione níveis elevados de emprego, de produtividade e de coesão social. Na implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável e de coesão social, está, em nossa opinião, sobretudo em causa o desafio da competitividade. A batalha da competitividade tem sempre nos ganhos de produtividade uma componente essencial, existindo 2 atributos indispensáveis que têm de a fortalecer: a qualidade, a perseguir intransigentemente, e a diferenciação, apostando naquilo que os outros não são capazes de fazer tão bem, sendo essencial o alongamento das cadeias de valor e a retenção de mais valor acrescentado. Neste processo de mudança, a inovação emerge como trave mestra da competitividade, intimamente ligada não apenas à criação de conhecimento, mas igualmente à sua transmissão e oportuna aplicação. O conhecimento deve assim constituir a essência dos processos de produção e também o suporte da qualidade, da produtividade e da competitividade. Portanto, o aumento da competitividade e da produtividade
bem como o racional aproveitamento dos nossos recursos, constituem aspectos fulcrais para o processo de desenvolvimento que pretendemos trilhar nos próximos anos. Neste enquadramento, importa conceber uma estratégia de especialização inteligente, a qual, tendo por base a definição de uma visão que projeta a região no futuro, permita a concentração de recursos nas áreas mais promissoras em termos de vantagens comparativas, transformando-as em vantagens competitivas. Numa estratégia de especialização inteligente, o Governo deve assumir um papel decisivo enquanto facilitador da atividade dos diversos agentes económicos e congregador de vontades em torno de um consenso alargado acerca da melhor estratégia de desenvolvimento regional. Deste modo, compete ao Governo definir uma abordagem que permita a participação de toda a sociedade, a identificação dos principais atores de desenvolvimento regional e, por conseguinte, a criação de mecanismos de interação entre as partes, por forma a que o caminho a seguir reflita uma concertação alargada e um intenso comprometimento relativamente ao futuro da região. Portanto, voltando ao tema que aqui nos traz, é fundamental hoje pensarmos coletivamente o futuro dos Açores, tendo em vista um modelo de desenvolvimento conducente a uma economia inteligente, sustentável e inclusiva. Julgo que uma questão, desde logo determinante, prende-se com sabermos qual o posicionamento que os Açores têm de assumir face a realidades como a globalização económica, a situação ambiental e as alterações climáticas, a necessidade de novas fontes não poluentes de energia, o desemprego estrutural e o envelhecimento da população. Não é uma tarefa fácil, bem o sabemos, mas estamos a crer que a procura de respostas a estas questões pode constituir um bom ponto de partida para o futuro que queremos para os Açores. E sabemos também que é uma resposta que terá de assentar numa visão de futuro partilhada por todos os açorianos. Como linha estruturante para o debate que neste fórum irá certamente ter lugar, deixarei aqui uma referência a 3 vetores-chaves que me parecem poderão assentar os principais domínios de atividade: a economia verde, a economia azul ou do mar e a economia da criatividade. Estes 3 vetores resultam da associação à preocupação ambiental e à sustentabilidade, à centralidade dos Açores no domínio oceânico e à particular importância da criatividade na nova economia do conhecimento. Os conceitos de economia verde e de economia azul assentam fortemente naquilo que são as vantagens competitivas dos Açores, pois é em toda a cadeia agrícola e no aproveitamento das extraordinárias condições naturais de que dispomos, com especial destaque para o mar, mas também para o turismo, que podemos aplicar os 3 pilares associados ao conceito de economia verde, pouco intensa em carbono, eficiente no uso dos recursos naturais e socialmente inclusiva. Estamos convictos que é possível chegarmos a um modelo de desenvolvimento que tenha no centro as pessoas, promovendo atividades económicas que, respeitando o ambiente, tirem partido do mesmo, de modo a ser execuível a criação de riqueza que possibilite um adequado nível de bem-estar a todos os açorianos e que é, ao fim e ao cabo, o fim último de qualquer processo de desenvolvimento. Em síntese, na formulação da futura estratégia para o desenvolvimento dos Açores, afigura-se-nos essencial ter em conta 2 aspectos. Primeiro, quais os setores de atividade que devemos incentivar, considerando aqueles que são os nossos recursos endógenos e as nossas vantagens competitivas. E segundo, de que forma podemos aumentar a nossa produtividade. É neste sentido que, de forma genérica, poderemos apontar a economia verde e a economia do mar como resposta ao primeiro aspecto e a educação, a inovação e o empreendedorismo, a ciência e a tecnologia como resposta ao segundo. Da articulação destes 2 fatores resultará a conjugação de recursos humanos bem mais qualificados, com a criação de oportunidades onde estes possam aplicar as suas competências. Temos, assim, de forma participada e colaborativa, de proceder a uma profunda reflexão sobre o futuro dos Açores, que possibilite a concretização de uma visão de futuro conducente aos níveis de bem-estar e de qualidade de vida que todos os açorianos ambicionam. Muito obrigado.